Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de matemática, dessa vez com a dica de estudo para a atividade 34. Eu sou a professora Camila Moreira, então vamos lá? O conteúdo da aula de hoje envolve números e a habilidade a ser trabalhada é resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. E o material a ser trabalhado é o livro didático e as questões do livro didático estão em suas apostilas de atividade. Então vamos lá relembrar os números inteiros. Quem são? São números, tais como mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, que são chamados de números inteiros positivos. E também temos os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, que também são chamados de números inteiros negativos. Lembrando que esses valores eles vão aumentando tanto para a direita quanto para a esquerda. E o conjunto formado pelos inteiros positivos e pelos inteiros negativos e pelo zero é o conjunto dos números inteiros e é representado pela letra Z, como vocês podem perceber esse conjunto aqui. Então vamos lá ver algumas operações que podem ser realizadas no conjunto dos números inteiros, iniciando com a adição. Ou seja, quando adicionamos números inteiros com o mesmo sinal, a soma é obtida adicionando seus módulos e mantendo o sinal. Exemplo: ao disputar um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe obteve ao todo nesse torneio? Então, para fazer uma representação desse probleminha, eu trouxe uma reta, tá certo? E aí, imagine que a equipe, no instante inicial do jogo, ela estava com 0 pontos. E aí, como no primeiro turno ela obteve 4 pontos, então eu venho na minha reta e marco lá no mais 4. No segundo turno, ela pontuou 5 pontos. Logo, então, ela também pontua mais 5 pontos nessa reta, o que vai totalizar 9 positivo, ou seja, a equipe pontuou ao todo 9 pontos. Uma observação a mais é que quando a gente adiciona dois números inteiros de sinais diferentes, a soma é obtida efetuando-se a diferença entre seus módulos e mantendo o sinal do número que está mais distante da origem. Então, na soma com números positivos, a gente adiciona, mantém os seus módulos e o sinal. E quando a gente faz a soma com os sinais diferentes, efetua-se a diferença, uma subtração, e mantém o sinal do ponto que vai estar mais distante da origem. Então, vamos ver algumas propriedades que estão presentes na soma de números inteiros. A primeira propriedade é a seguinte: a soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Como vocês podem ver, mais 3 mais 5 é igual a mais 8. E dizemos que mais 8 pertence ao conjunto dos números inteiros. A segunda propriedade diz o seguinte: a ordem das parcelas em uma adição não altera a soma. Ou seja, não importa se eu troco a ordem, o valor vai ser o mesmo, como vocês podem ver, mais 11 mais menos 9 é igual a mais 2. Ou menos 9 mais 11 também vai ser igual a mais 2. Ou seja, mais 11 mais menos 9 é igual a menos 9 mais 11. Ou seja, isso é comutativo. Tanto faz o lado que o número estiver. A terceira propriedade diz o seguinte: associando-se as parcelas de maneiras diferentes, obtém-se a mesma soma associativa. Ou seja, eu tenho essa mesma operação aqui em cima e aqui embaixo, e no caso eu vou somar elas em momentos diferentes. Primeiramente, no menos 8 mais o menos 2, eu vou obter menos 10, mais 7 igual a menos 3. Aqui embaixo eu somo o menos 2 mais 7, que fica igual a mais 5, mais menos 8 igual a menos 3. E a última propriedade é o número zero, é o elemento neutro da adição em Z, ou seja, mais 8 mais 0 é igual a 0 mais 8, que é igual a 8 positivo.
Então, a gente falou de adição de números inteiros, agora vamos para a subtração. E sabemos que no conjunto dos números naturais, não é possível efetuar a subtração quando o primeiro número, o minuindo, é menor que o segundo número, o subtraindo. Como, por exemplo, o 3 menos 10, não é possível realizar essa subtração nos números naturais. No conjunto dos números inteiros, é possível efetuar essa subtração, pois a diferença entre dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então, dentro dos números inteiros, essa operação ela é possível, como vocês podem ver. Então, observem aqui, 3 menos 10 é a mesma coisa que mais 3 menos mais 10, ou seja, mais 3 mais menos 10 é igual a menos 7, ou 3 menos 10 é igual a menos 7. Então, nos números inteiros, essa soma é possível. Ou seja, subtrair dois números inteiros é o mesmo que eu adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Então, a subtração também é uma operação de adição. Como vocês podem verificar nesse exemplo aqui, ó, mais 13 mais 2 é a mesma coisa que 13 mais menos 2, que é igual a mais 11. Pronto, nesse exemplo 2, eu trouxe um exemplo que pertence ao livro didático, só que não serão resolvidas todas as atividades daquele exemplo, somente um caso. E diz o seguinte: observe o quadro com a temperatura máxima e a temperatura mínima de 3 cidades, A, B e C, em um mesmo dia. Cidade A, B e C, temperatura mínima e a temperatura máxima de cada cidade. E a questão quer saber qual é essa variação de temperatura da cidade A. Então, como é que a gente calcula uma variação de temperatura? Pelos números inteiros, a gente pode imaginar um termômetro, como vocês podem visualizar aqui. E nesse termômetro, a gente vai pontuar os números inteiros e selecionar as temperaturas de cada cidade. Então, imagine o seguinte: a cidade A ela teve uma temperatura máxima de mais 1. Então, a gente coloca aqui na reta, no mais 1, que ela teve essa temperatura máxima. Já a temperatura mínima dela foi o menos 5, então aqui embaixo. E essa variação, essa distância da temperatura máxima até a temperatura mínima, a gente chama de variação. E a gente calcula através de uma operação de subtração. Nesse caso, mais 1 menos o menos 5 é igual a 6. Logo, essa variação de temperatura foi de 6 graus. Como vocês podem ver, considerando que mais 1 menos menos 5 é igual a 6 e mais 1 mais 5 é igual a 6, podemos escrever que mais 1 menos menos 5 é igual a mais 1 mais 5, que é igual a 6. E esse 5 aqui, o mais 5, é o oposto de 5, de menos 5. Lembram lá da regrinha de que eu posso escrever uma subtração com um segundo número com o sinal trocado? Então, pode ser realizado aqui. Então, vamos lá, a adição algébrica. Como toda subtração nos números inteiros pode ser transformada em adição, dizemos que a adição e a subtração podem ser consideradas uma única operação, chamada adição algébrica, cujo resultado é denominado soma algébrica. Como vocês podem ver nesse exemplo, a adição em Z de menos 7 mais 4 é igual a menos 3. E a subtração em Z de menos 7 menos 4 é a mesma coisa que menos 7 mais menos 4, que é igual a menos 11. Então, essa é a adição algébrica. E toda expressão numérica que contém somente as operações de adição ou subtração, ou ambas, representam uma adição algébrica. Como, por exemplo, vamos calcular a adição algébrica menos 17 mais 40 mais 21 menos 16 mais 33. Então, realizando essa soma, a gente tem que, se eu somar primeiro os números positivos
e depois os números negativos, quando eu somo os positivos, eu obtenho 61. E se eu somo os números negativos mantendo o sinal, eu obtenho menos 66, o que totaliza menos 5. Então, quando a adição algébrica contém parênteses precedidos do sinal mais, podemos eliminar os parênteses, bem como o sinal que está antes dos parênteses, escrevendo cada número que está no interior desses parênteses com seu próprio sinal. Como podem ver, 10 mais, abre parêntese, menos 6, fecha parêntese, é igual a, ao eliminar o sinal de mais e os parênteses, totaliza 10 menos 6, o que é igual a 4. E quando a adição algébrica contém parênteses precedidos do sinal de menos, podemos eliminar os parênteses, bem como o sinal que os precede, escrevendo cada número que está no interior dos parênteses com o sinal trocado. Como assim? Se eu tenho 10 menos, abre parêntese, menos 6, eu posso reescrever esse valor com o sinal trocado. Fica 10 mais 6, que é 10 mais 6 igual a 16. No outro caso, menos 7 menos 5 mais 4, eu mantenho o menos 7, o sinal de menos aqui eu troco, fica positivo, menos 7 mais, e o sinal que estava dentro do parêntese, eu faço essa inversão. Logo, fica menos 7 mais 5, menos 4. Após realizar essa troca, eu retiro os parênteses e efetuo a adição. 7 mais 5 menos 4 é igual a menos 6. Então, a atividade é do livro A Conquista da Matemática, páginas 50, 51 e 54, com essas questões. Então, bons estudos e até a próxima aula.